Gente, olha só. Ontem foi comemorado o Dia da Consciência Negra, uma data que é marcada pela morte de Zumbi dos Palmares, né? Grande símbolo da resistência negra à escravidão e líder do Quilombo dos Palmares. Além disso, o dia também tem o objetivo de valorizar e conscientizar sobre questões raciais, pois é, que são impactadas aí de diversas formas pelos processos de racismo. E para saber mais sobre o assunto, nós convidamos a doutora em antropologia, Iécia Assis. Boa tarde, Iécia. Primeiro a gente quer destacar a importância, né, desse debate sobre, não só no Dia da Consciência Negra, mas sobretudo no Dia da Consciência Negra. Boa tarde, Iécia. Boa tarde, Luan. Então, essa data, né, ela se configura historicamente a partir exatamente da morte, né, Zumbi dos Palmares, e ao longo do tempo ela vai se constituindo também como uma data política, social e educativa, né? A importância do 20 de novembro hoje no Brasil é porque ela relembra pra gente uma memória, um legado sobre essa história negra e a importância dessa herança, né, das africanas e dos africanos que vieram numa situação escravizada, mas que depois conseguem se restabelecer e se organizar de uma outra forma nesse país. E eles que são fonte, né, de boa parte da nossa cultura, das questões linguísticas, culturais, sociais, gastronômicas, né? Nós temos várias comidas, inclusive, que têm essa herança, que fazem parte da simbologia nacional, né? A feijoada é uma delas, por exemplo, né? Ou seja, na gastronomia, a feijoada é marcante justamente por sua origem e tem a ver com esse período da escravidão. Não só por uma origem nesse lugar, mas eu acho que ela se reatualiza e ela se ressignifica na perspectiva que a gente olha para essa comida e olha a contribuição que as africanas e os africanos deixaram no Brasil e de como isso, por um lado, foi absorvido pela nossa sociedade brasileira e, por outro, a gente precisa reconhecer. A gente precisa entender essa herança e essa herança de modo positivo, porque o Brasil é um país que ainda sofre com questões vinculadas ao racismo e à discriminação racial, né? Então, a importância de a gente reconhecer esses legados é que a gente entenda a importância positiva, né? A positivação que a gente tem que dar para essas pessoas e porque elas trouxeram, né? Perfeito. E sobre também essa questão do debate que se faz hoje. Cada vez mais as pessoas debatem nas suas casas, nas escolas, na universidade, na sociedade como um todo. Me fala sobre a importância dessa evolução do debate, porque acima de reconhecer, eu acho que primeiro a gente precisa, inclusive, debater. Você vê como positiva essa evolução no debate também? Eu acho que algumas coisas permitiram que hoje a sociedade brasileira discuta mais e melhor sobre as questões raciais. Acho que a primeira delas, né, se vincula a uma nova legislação. Hoje o Brasil tem uma lei que garante, por exemplo, o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, que é a 10.639. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial também, que traz vários dispositivos legais que ajudam a fortalecer, além de uma gama de políticas públicas que tornaram possível, né, uma maior penetração, uma maior inserção dessas discussões. E um dos pontos também positivos, Luan, é, por exemplo, a parceria dos meios de comunicação. Hoje, os meios de comunicação funcionam também como esses aliados para levarem o debate, para levarem para as pessoas. Hoje a gente entende a necessidade de ter maior representatividade, que é um tema mais comum, né? Que a gente tem a necessidade de ter mais representações negras em diversos tipos de espaço. Obviamente que com essas leis e com as políticas públicas, a gente sabe que isso entra nas casas das pessoas e nas casas das pessoas nas praças, nas ruas e nos espaços. E aí você tem toda uma discussão. E assim, para além disso, né, que seria mais no tempo presente, a gente precisa reconhecer a força do movimento social negro, né, organizado, que é quem pauta isso, não só com o Estado e com a sociedade brasileira, no sentido de entender a importância, né, o reconhecimento desse legado e de criar mecanismos, né, estratégias para que a gente cada vez mais debata o tema de forma qualificada, sobretudo, né? Isso é muito importante. E até vale também a gente enfatizar esse espaço que, por exemplo, aqui na TV Atalaia a gente tem de também levar essas questões, não somente no Novembro Negro, mas também em toda a nossa programação, justamente pela importância. E Iécia, tem até um vídeo que a gente não tem aqui para mostrar, né? Luiz, nós estávamos conversando sobre ele um pouco antes do programa, sobre uma professora, né, que colocou
para os alunos colocarem alguns adjetivos, algumas coisas sobre a cultura africana, e eles trouxeram muitos estereótipos, né? É importante também quebrar esses estereótipos. E aí, de novo, a gente vai para um aspecto que é fundamental na discussão sobre as questões raciais no Brasil e no mundo, que é a educação, a socialização pela educação. Existem diversas formas de se ensinar e aprender, né? Uma delas vai ser essa, a mais formal, a da escola, da universidade. E aí a importância de você ter medidas legais, não só como a 10.639, mas a própria política de cotas e ações afirmativas, porque isso mexeu com as epistemologias nas universidades. E o que é que são as epistemologias? São as ciências, é o que a gente aprende, né? Vocês formam em jornalismo, eu me formei em ciências sociais, em antropologia, a gente aprendeu. E o que é que a gente aprendeu, né? Vocês que são da música, vocês aprenderam determinados tipos de modos como a gente vê a sociedade. E aí a importância da gente ter outras formas de educar. E aí a lei, ela vem para nos ajudar nessa perspectiva. A lei, ela garante outros tipos de fomento para uma educação e para que a gente, assim, consiga desconstruir estereótipos. Por quê? De um lado a gente vai ter isso, do outro nós temos outros meios que nos ensinam. Por exemplo, por muito tempo, a mídia, a revista e outros espaços tinham visões estereotipadas, não só sobre a África, mas como as pessoas negras, né? Qual é a memória que a gente tem quando a gente fala pessoa negra, né? Ou pessoa que vem do continente africano? De algum modo você tinha isso. Então, se por um lado a gente teve esse tipo de socialização educacional, por outro, a gente tem essas políticas que ajudam a combater. Eu, como educadora, como uma professora, eu acredito na educação. Eu acho que a educação é essa via, e das mais variadas formas, desde a educação formal até essa aqui, essa conversa que nós estamos tendo, é uma forma de educar, né? Perfeito. De construir, desconstruir e da gente ter outras ideias. E aí, quando a gente vê casos como esse, Luan, só para finalizar, a gente percebe que a gente precisa avançar muito, porque são crianças do tempo presente que ainda têm ideias estereotipadas, né? Ou seja, a gente ainda precisa falar muito mais disso, que isso apareça, inclusive durante o ano inteiro, né? Que novembro seja essa marca importante, mas que durante o ano a gente consiga criar uma agenda antirracista, né? Falando em antirracista, antirracismo, tem uma frase da Angela Davis que fala: não basta ser racista, é preciso ser antirracista. O posicionamento é muito importante, né? Como é que você enxerga o lado dos movimentos, das pessoas comuns, das pessoas na mídia também, em se posicionar como antirracista? Pois é, né? O antirracismo vai ser a nossa prática reflexiva. Para a gente ter uma ação, a gente pensa sobre ela. E quando a gente pensa sobre ela, é a hora que a gente constrói ou desconstrói uma ideia. Nós, enquanto sociedade brasileira, estamos desconstruindo a nossa ideia racista. Então, agora que a gente está pensando melhor sobre isso, e a partir do momento que a gente desconstrói essa ideia racista, a gente pode sim começar a ter uma prática antirracista. Uma prática antirracista é você se destituir do lugar de discriminação. E qual é o lugar de discriminação? Quando a gente olha determinadas pessoas, a gente não tem ideias preconcebidas sobre elas, a gente questionar os nossos locais de trabalho também, fazer o teste do pescoço. O teste do pescoço é um exercício que eu sempre faço com meus alunos nos espaços que eu vou. Quando você bota a cabeça num lugar, você olhar e pensar quantas pessoas negras estão aqui, quais lugares elas estão ocupando. Né? Quando você chega no shopping, elas estão em quais espaços? Fazer esse exercício da memória. Quantas professoras negras eu tive na universidade? Como é que eu trato as pessoas negras que, né, se reportam a mim? São esses exercícios que, no fim das contas, nos levam a ter uma prática antirracista. E, no fim, né, entender que essa é uma luta política importante e que garante para a sociedade brasileira outros níveis de civilidade. Civilidade é outras formas da gente, inclusive, combater as violências. Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade violenta. E a sociedade brasileira, ela é violenta porque ela é racista também. E eu gostaria também que você colocasse, já que você é especialista da área, e mais do que qualquer outra pessoa aqui, está preparada até para falar isso de uma maneira mais estudada, né? Sobre essa diversidade racial, a diversidade étnica, cultural do Brasil, não só quanto ao negro, mas também toda a diversidade étnica do Brasil, né? Em termos de você considerar, de você respeitar, de você distinguir, de você tornar ao mesmo tempo natural. Pois é, eu acho que aí a gente tem que voltar
nos povos originários, né? Nós precisamos aprender a respeitar cada vez mais as populações e os povos indígenas, porque o Brasil sempre nasceu nesse lugar étnico diverso, né? Nós temos várias comunidades indígenas. Quando a gente olha para esses grupos e olha com respeito, entendendo inclusive o lugar de não estereotipar essas pessoas e essas comunidades, a gente consegue avançar e a gente consegue entender que o respeito étnico-racial vai passar primeiro por reconhecer essas histórias, essas memórias, esses legados, e segundo, que para a gente ter uma democracia, uma sociedade que se entenda democrática, ou seja, aberta para todos, é importante a gente não se valer dessas outras práticas, de estereótipo, discriminação, preconceito. Isso é muito importante. E essa eu quero agradecer aqui a contribuição que você deu para o Dia, né, da Consciência Negra, mas também para toda a nossa prática aqui também na TV Atalaia, de poder estar trazendo temas importantes desses para a sociedade. Muito obrigado, Thaís. Obrigada, viu, Luan, pela oportunidade e que a TV Atalaia continue sendo uma parceira, o programa de vocês, nessa agenda antirracista, não só durante novembro, mas durante o ano inteiro. Com certeza.